Você já ouviu por aí que não existe herança de dívida? Ou seja, em que nenhuma hipótese os herdeiros do autor da herança poderão ser responsabilizados por seus débitos? Pois saiba que essa afirmação não é 100% verdadeira, e nesse vídeo eu vou te explicar o porquê. Meu nome é Felipe Zaleski, eu sou advogado e criei o projeto Próxima Geração com o objetivo de ajudar as pessoas a planejarem melhor o processo de transmissão do patrimônio para a geração seguinte da sua família. Além do canal aqui do YouTube, eu tenho uma newsletter onde eu envio quinzenalmente bastante conteúdo sobre herança, testamento e planejamento sucessório e ainda comento os principais assuntos que acontecem no mundo ligados a esse tema. Clique no link aqui da descrição para se inscrever agora mesmo na nossa newsletter. Bom, entrando agora no assunto de hoje. É verdade que, em regra, os herdeiros eles não podem ser responsabilizados pelas dívidas do autor da herança, mas muitas pessoas não sabem que a herança em si ela é composta tanto dos ativos quanto dos passivos. Ou seja, se o autor da herança ele tinha mais passivo do que ativo, realmente os herdeiros eles não receberão nada e também não poderão ser responsabilizados por uma dívida que não era deles. Agora, se o patrimônio for suficiente para cobrir eventuais dívidas e ainda assim distribuir a herança para os herdeiros, estes poderão sim ser responsabilizados pelo pagamento dessas dívidas até o limite dos seus quinhões e na proporção do que receberam. Para exemplificar, pensemos na seguinte hipótese. 3 irmãos herdaram de seu pai um imóvel no valor de R$900 mil, ou seja, houve um acréscimo patrimonial em relação a cada um deles de R$300 mil. Se após finalizar o inventário surge um credor alegando que o pai deles tinha uma dívida com ele no valor de R$600 mil, cada um só poderá ser responsabilizado no limite de seu quinhão, ou seja, R$200 mil. Esse credor não poderia cobrar os R$600 mil de apenas de um deles, ou então R$300 mil de 2 deles. Essa proporção precisa ser respeitada. Até aí tudo bem. O problema maior é quando o herdeiro ele recebe um bem de pouca liquidez, por exemplo, um imóvel rural, e ainda existe uma dívida decorrente de uma outra operação financeira, que seja, cujo valor é muito próximo ao valor de mercado desse bem que não tem liquidez. E qual que é o problema? O problema é que o credor ele não precisa esperar o herdeiro vir a vender esse imóvel, se é que ele vai vender, né? Para aí então cobrar a dívida. Porque a dívida dele passa a ser certa e exigível em relação a esse herdeiro, que passou a ser o novo devedor. Então o credor ele vai poder exigir o pagamento dessa dívida na hora, independentemente do momento em que o bem herdado será vendido ou não. O herdeiro vai ter que dar um jeito de arranjar um outro dinheiro, que seja, ou então vender rapidamente esse imóvel por um valor até abaixo do valor que ele vale, para ter a liquidez de finalmente cumprir o pagamento dessa dívida. Essa pode ser, então, uma situação complicadíssima para o herdeiro. Afinal de contas, ele arcou com todos os custos inerentes a um processo de inventário, ele pagou o imposto de transmissão sobre causa morte e doação, ele provavelmente pagou o seu advogado, ele pagou as custas do cartório, ou então as custas judiciais, e no fim das contas ele não vai receber praticamente nada, ou até pode ser que no fim, fazendo as contas na ponta do papel, acabe tendo realmente um prejuízo por conta da aceitação dessa herança, que veio junto, né, de brinde, uma dívida que no fim era realmente próxima ao valor ali do bem herdado e, ao contrário do imóvel, né, tem uma liquidez imediata. Nesse caso, poderia ter sido um bom negócio renunciar à herança logo na abertura do processo de inventário. Lembrando que essa oportunidade, digamos assim, né, de renunciar à herança, ela só aparece uma vez, porque uma vez aceita, essa decisão ela é irretratável e irrevogável. E se a herança tivesse sido rejeitada, aí sim o credor poderia aceitá-la no seu lugar, sendo que nesse caso o credor ele iria precisar vender o imóvel, aí sim, para que então transformasse esse bem em dinheiro, se esse fosse o objetivo dele. Então, pessoal, no fim das contas, tomem muito cuidado com essa afirmação de que não existe herança de dívida, porque pode sim vir a existir caso o herdeiro aceite o seu quinhão e, porventura, o autor da herança tenha deixado dívidas em aberto. Então, pelo vídeo de hoje era isso. Espero que esse conteúdo tenha de alguma forma sido útil para você. Se ficou com alguma dúvida, escreva aqui nos comentários. Sempre respondemos todos os comentários do vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.